Olá, queridos e queridas, bem-vindos à nossa sexta videoaula. Como na videoaula passada eu fugi um pouquinho do nosso plano de ensino, hoje eu retomo, tá bem? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre ética ambiental, né? E os fundamentos filosóficos da responsabilidade ambiental. Eu espero que vocês tenham feito a leitura daquele capítulo do livro do Antônio Bispo, que eu li na nossa quinta videoaula, um pouco para vocês, uma parte, né, dos fragmentos que eu achei interessante, que nessa quarta-feira nós vamos ter, então, a nossa web, tá bem? Eu tenho um compromisso quarta-feira até às 17 horas lá no campus da UFPEL, lá na sede mesmo, né? No campus Ângulo da UFPEL, mas eu me desloco para casa ainda para conversar com vocês um pouco, tá bom? Na nossa webconf, segunda webconf. Quarta-feira, dia 15, todo mundo ligadinho, pessoal participar do fórum, não é só participar da web, tem que responder as questõezinhas, dialogar com os colegas e comigo lá no fórum. São poucas as participações, hein? Depois não chore o pontinho. Não participa, não tem. Tá bem? Enfim, vamos lá então ao nosso conteúdo. A ética ambiental, fundamentos filosóficos da responsabilidade ambiental. Então, o que isso nos diz? Essa crise ambiental contemporânea, ela se configura como um dos maiores desafios da humanidade, né? Problemas que nós enfrentamos, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a poluição, o esgotamento dos recursos naturais, que é previsível, né? Embora lá atrás não se pensasse dessa forma. Mas isso tudo revela, então, os limites do modelo civilizatório, baseado na exploração intensiva da natureza, essa exploração sem limite, essa depredação, essa ganância pelos recursos naturais, como se eles fossem infindáveis, tá? Então, nesse contexto, a ética ambiental, ela emerge como um campo filosófico fundamental para nós repensarmos as relações, então, entre os seres humanos e o ambiente. Propondo, assim, novos fundamentos normativos, tá? Para orientar essas práticas individuais e coletivas. E a reflexão ética sobre esse ambiente, tá? Que eu prefiro agora chamar de ambiente, porque o Krenak nos ensinou isso, ele não é um meio, ele é um todo, então ele é o ambiente. Então, a reflexão ética sobre esse ambiente natural desloca o foco tradicional da filosofia moral, historicamente centrado nas relações humanas, e para incluir a natureza como um objeto de consideração moral. E essa mudança implica questionar pressupostos antropocêntricos, tá? E repensar as categorias como responsabilidade, como justiça, como racionalidade, né? Como intersubjetividade. E assim o objeto dessa aula, tá? É analisar esses fundamentos filosóficos da responsabilidade ambiental. Não é só dessa aula, mas da nossa disciplina. É analisar a nossa responsabilidade, tá? E as responsabilidades dessas outras pessoas, desses gestores também, né? Sobre o ambiente. E, então, assim, discutindo diferentes correntes da ética ambiental e as suas implicações para a construção de uma sociedade sustentável. Então, qual é o papel da filosofia na construção dessa sociedade sustentável? E pretende, então, assim, incorporar nisso tudo contribuições de epistemologias decoloniais, ok? Bom,
A modernidade, como nós já falamos em outros momentos, ela consolidou uma visão de mundo baseada na separação entre sujeito e objeto, cultura e natureza. E essa perspectiva, associada ao avanço da ciência e da técnica, ela favoreceu o desenvolvimento de uma racionalidade instrumental. Por isso, lá o Antônio Bispo nos diz que o termo correto, nós temos que desconstruir os temas coloniais, né, de colonização. Então, o termo correto não seria desenvolvimento, mas sim envolvimento. Lembram disso? Enfim. Então, assim, associada ao avanço da ciência, favoreceu, então, o desenvolvimento de uma racionalidade instrumental voltada ao domínio da natureza. Aí não é um envolvimento, é um desenvolvimento mesmo, né? Nesse sentido. E como consequência, a natureza passou a ser compreendida como um recurso disponível para a exploração. E segundo Habermas, esse predomínio da racionalidade instrumental resulta na colonização do mundo da vida. Lembram que ele fala isso? Na colonização do mundo da vida, na qual os sistemas econômicos e técnicos passam a orientar a esferas que deveriam ser reguladas por valores éticos e comunicativos. E esse processo contribui diretamente para a crise ambiental contemporânea. E, paralelamente ao Habermas, eu posso dizer que o Krenak, né, que o Ailton Krenak, ele critica a ideia de humanidade como entidade separada da natureza também. Então, vou citar o Krenak, tá? Numa passagem que ele diz assim: a humanidade se deslocou da natureza e passou a pensar que ela é uma coisa e nós somos outros. E não é bem assim, né? Então, essa ruptura ontológica que está na base da exploração ambiental, tá? Ela vem com a crise ecológica portanto, não é apenas técnica ou econômica, mas é profundamente ética e civilizatória. Bom, a ética ambiental, nesse sentido, ela se estrutura a partir do debate sobre o estatuto moral da natureza, o antropocentrismo. Dominante, então, na tradição ocidental, atribui um valor intrínseco apenas aos seres humanos. Em contraposição, correntes biocêntricas e ecocêntricas ampliam o campo moral. Bom, essa formulação reconhece valor em todos os seres vivos. Já Aldo Leopold, com sua Ética da Terra, afirma: uma coisa está certa, cito, né? Uma coisa está certa quando tende a preservar a integridade, estabilidade e beleza da comunidade biótica. Bom, essas perspectivas ampliam a ética tradicional, mas ainda operam, de certa forma, em certa medida, dentro de categorias, da filosofia ocidental. E é nesse ponto que as contribuições decoloniais, como as do Nego Bispo, o Antônio Bispo, né, tornam-se fundamentais. Por exemplo, o princípio da responsabilidade lá no Hans Jonas, né? A obra do Hans Jonas, ela representa um marco na ética ambiental. Diante do poder tecnológico, o Jonas propõe um novo imperativo ético. Ou seja, vocês lembram? Quem já viu o Hans Jonas? Com certeza algum professor já trabalhou ele com vocês. Então, ele diz assim, o imperativo ético do Hans Jonas: age de tal maneira que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica na Terra. Olha só como isso aqui é para a gente refletir. Age de tal maneira que os efeitos da atuação das nossas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica
neste planeta, né, na Terra. Então, a sua ética introduz a responsabilidade intergeracional. Ele está já prevendo, né, que as nossas ações devem assegurar uma vida digna, ou um planeta digno, uma terra digna para gerações que virão. Tá? Não só para nós, mas como para quem virá. E ele destaca a necessidade de prudência frente aos riscos ambientais, e trata-se de uma ética voltada ao futuro, que reconhece a fragilidade da vida diante do poder humano. Bom, já a teoria do agir comunicativo do Habermas, ela enfatiza que normas legítimas devem ser construídas por meio do diálogo racional entre sujeitos livres e iguais. Aplicada à questão ambiental, essa perspectiva, ela implica que decisões sobre recursos naturais devem considerar todos os afetados, todos os envolvidos. E a sustentabilidade, portanto, não é apenas um problema técnico, mas é uma questão ética e política, sim. E, no entanto, essa proposta, ela encontra limites quando confrontada com saberes não ocidentais, que nem sempre se expressam dentro da lógica discursiva formal. Questão aprofundada, nós podemos ver com relação às perspectivas decoloniais e saberes tradicionais. A crítica decolonial, representada por autores como Henrik Leff, né, questiona a universalidade, tá, do pensamento ocidental e propõe uma racionalidade ambiental plural. Nesse contexto, saberes indígenas e quilombolas, gente, ganham centralidade. E lá vem de novo Krenak afirmando que nós precisamos suspender o céu, ampliar nosso horizonte existencial. E essa ampliação implica reconhecer outras formas de conhecimento e a relação dessas outras formas de conhecimento com a natureza. Então, o pensamento do Antônio Bispo, do Nego Bispo, tá? Ele introduz, que é o autor que a gente fez a leitura na videoaula 5, ele introduz uma reflexão decisiva na ética ambiental, ao questionar os propósitos, os fundamentos da separação entre humanidade e natureza. Na obra do Antônio Bispo, ele afirma: a Terra não nos pertence, nós pertencemos à Terra. Bom, essa afirmação, ela rompe com a lógica proprietária da modernidade e reposiciona o ser humano como parte de uma rede de relações. E sua crítica ao modelo colonial não acaba aí, ela é bem profunda, né? O processo colonial transformou a natureza em recurso e os povos em mão de obra, diz o Antônio Bispo. E a partir dessa crítica, o Bispo, então, propõe a distinção entre a cosmofobia e a cosmofilia. A cosmofobia caracteriza a relação ocidental, tá, de controle e de exploração da natureza. A cosmofilia, típica dos povos tradicionais, ela baseia-se na convivência e na reciprocidade. Vejam bem a distinção, questão de prova, tá bem? Além disso, o autor introduz um conceito de contracolonização. Lembra que na leitura que eu fiz, ele falou sobre isso, a contracolonização. Então, é entendido como a prática de resistência e de reconstrução dos modos de vida sustentáveis. Cito ele: nós não estamos lutando para incluir nosso modo de vida no sistema. Estamos lutando para manter nosso modo de vida fora dele, fora do sistema. Eles têm um outro modo de vida, eles propõem um outro modo de vida. Por isso aquela leitura foi importante, para que a gente pudesse entender melhor o que eles defendem, né? Então, essa perspectiva, ela redefine a responsabilidade ambiental,
ela não se trata apenas de preservar, não se... Só um pouquinho aqui. Me perdi aqui na minha leitura, tá, me encontrei de novo. Não se trata apenas, então, apenas de preservar os recursos, mas sim de sustentar modos de existência que garantam, tá, a continuidade da vida e a sua diversidade. E essa sociedade de consumo, o que tem a ver com a crise ambiental? Então, a sociedade de consumo, ela intensifica a degradação ambiental ao promover padrões insustentáveis de produção e de consumo. Deixei um videozinho lá sobre essa questão do consumo no nosso ambiente, tá? Pode ter questão para prova ali daquele vídeo, tá bem? Então, ali, o Jean Baudrillard, ele argumenta que o consumo é um sistema simbólico. Até o vídeo que eu deixei é desse autor, tá? Então, que o consumo é um sistema simbólico no qual objetos eles são consumidos por seu significado social. Então, se isso implica que a crise ambiental ela está profundamente ligada à cultura. A transformação exige não apenas mudanças econômicas, mas também simbólicas e éticas, tá? Não me esqueçam, né, que essa crise ambiental está profundamente ligada à cultura, a um sistema capitalista, sem dúvida, tá? Bom, então, assim, nós podemos dizer que a ética ambiental, ela revela a necessidade de repensar profundamente os fundamentos da relação entre humanidade e natureza. Nós não somos algo à parte da natureza, nós somos parte da natureza. Nós precisamos entender isso. Tá? Nós precisamos repensar conceitos, atitudes e as nossas ações. Bom, as contribuições de autores como Hans Jonas, como Habermas, como Leopold, elas são fundamentais, tá? Mas elas encontram nos pensamentos do Krenak e do Antônio Bispo uma ampliação crítica decisiva. Por isso, eles são autores brasileiros, um indígena e um quilombola, brasileiros que nós precisamos ler e valorizar esse conhecimento, tá? Porque o conhecimento não é apenas acadêmico, né? O conhecimento pode sim vir do quilombo, olha o Antônio Bispo aí, tá? Então, nós precisamos conhecer, são autores nossos que fazem toda essa análise deste lugar. Não vem da Europa para cá, embora nós usamos outros autores para fortalecer as reflexões sobre o conteúdo, como o Habermas, por exemplo, tá? que é um europeu, mas nós precisamos ter autores nossos para pensar o Brasil, as questões conflitantes deste lugar a partir daqui também, ok? Então, nesse sentido, a responsabilidade ambiental, ela não pode ser reduzida a normas abstratas, políticas ou técnicas, tá? Trata-se de uma transformação civilizatória, como já falei, tá? Que envolve modos de vida, culturas, formas de conhecimento e relações com o meio, com o ambiente, tá? Com o território. E como aponta o Antônio Bispo, a sustentabilidade, ela não é um conceito a ser implementado. Conceito de sustentabilidade na perspectiva de Antônio Bispo. Não é um conceito a ser implementado, mas uma prática a ser vivida. Assim, a construção de uma ética ambiental efetiva, ela depende da capacidade de aprender com outras formas de habitar o mundo, com outras vidas, com outros seres, tá? Que sejam mais integradas, que sejam mais solidárias, que sejam mais respeitosas, tá? Com a terra. A terra não é apenas para exploração, mas sim, né, um lugar de
conviver, de partilhar, de aprender, de respeitar. Isso nós precisamos ter muito claro, para que possamos deixar, com as nossas ações, com as nossas reflexões, com as nossas pesquisas, um planeta possível de se viver para as gerações que estão por vir. Tá bem? Até quarta-feira na nossa web. Um abraço a todos, ficamos por aqui hoje.